Bem, vamos considerar aqui a nossa definição de covariância. Vou printar aqui para vocês. É um conceito de covariância que vai nos ajudar a entender, né, a definição aí, o resultado que envolve o estimador de mínimos quadrados no modelo de regressão linear simples, né? Então, olhando aqui a definição de covariância, né, considerando aqui x e y, duas variáveis aleatórias, né? E então eu posso definir a covariância de x e y como sendo o valor esperado do produto, né, das diferenças de cada do x a sua média e do y a sua média. Então x a sua média e o y a sua média. E aí faz-se o produtório, né, o produto, né, produto desses desvios. E o conceito é teórico aqui, porque isso se trata de uma esperança matemática, né? Como é que a gente enxerga na prática a covariância? Olhando aqui os dados, a covariância pode ser entendida, interpretada como sendo, né, estimada aqui pela covariância amostral, né? Então, dados, no caso aqui, os valores dos regressores, os valores da variável resposta. Então, e aí aqui eu estou considerando um modelo de regressão linear simples, em que o y depende do x por meio de aqui, conforme o livro, né, começa beta 0 mais beta 1, material que está no AVA, né, beta 1 xi mais a variável de erro é i. Então, em outros materiais você pode mudar esse indexamento aqui, começando em 1, 2, né, que não tem nenhum problema. Então eu estou enxergando aqui este modelo de regressão linear, estou assumindo aqui algumas hipóteses sobre os erros, né? Os erros, eles têm que ter um padrão regular. Em geral, os erros têm média zero, né? Os erros têm média zero, então, são distribuídos com média zero e variância constante, né? Variância do sigma i é uma constante positiva, né? E quando essa variância aqui é igual para todo mundo, a gente diz que o modelo é homocedástico, né? Então, a melhor suposição aqui que a gente pode fazer é assumir os erros com média zero e desvio padrão constante, né? Então, o modelo homocedástico, que se a gente incluir aqui uma distribuição normal para os erros, vai fazer com que o y seja também gaussiano. Então, a covariância amostral nós conseguimos enxergar, né, da mesma estrutura, né, somando agora, né, porque a média, a gente vai tirar a média agora dos produtos, né, desses desvios com a média, né, do y e do x, que é o que está aqui mostrando para vocês, e vamos dividir aqui por n ou por n menos 1. No caso aqui está sendo dividido por n, mas a divisão mais comum aqui é usar o n menos 1, onde n aqui é o tamanho da amostra, né? É importante dizer aqui que o n é o tamanho da amostra, certo? Tamanho amostral, certo?
e nós podemos dividir por n ou por n-1. A diferença vai ser dada porque em pequenas amostras o estimador com o n-1 vai ser não viesado, né? Se definirmos a variância com o n baixo, a covariância com n baixo, a variância passa a ser a covariância da variável por ela mesma, e nesse caso aqui fica o somatório das, né, diferenças quadráticas, a média, né, dividido por n, ok? E no caso aqui eu vou inclusive adotar, né, a divisão por n-1, né, ao invés de n, para garantir aí em pequenas amostras o estimador não enviesado. Feito isso, nós vamos poder concluir, né, olhando a expressão do beta do estimador de mínimos quadrados, né, e aqui é bom observar que aparece o 2, né, mas aqui eu posso colocar 1 porque é o estimador de mínimos quadrados para a inclinação da reta. É válido lembrar que a fórmula desses estimadores aí na regressão simples, né, o beta do chapéu, nesse caso eu vou colocar beta 1 aqui e beta 0, né, aqui, porque a gente adotou lá o modelo com o indexamento começando em 0. Então, somatório, né, de x, os desvios, o produtório dos desvios de x com a média e o y com a média. Eu estou assumindo aqui que eu tenho uma amostra aqui, né, x1, x2, né, a amostra dos regressores, né, de tamanho n, com os regressores, né, com os regressores y1, aliás, com a variável dependente y1, y2, né, e também em quantidade n. Eu estou assumindo isso aqui, né, esses pares ordenados, e com isso eu posso fazer as substituições nesta fórmula. Aqui é importante lembrar que o t, né, é maior ou igual que 1, tanto no numerador como no denominador, certo? Então, as fórmulas dessas somas, né, essas somas você vai ter aqui, basicamente, olhando aqui a expressão da covariância, né, posso pensar aqui na covariância, se eu dividir aqui por n, né, e dividir aqui por n ou por n-1, conforme eu indiquei, eu sugeri, né, essa divisão aqui vai gerar um denominador, vai anular esse denominador, e o que vai sobrar são justamente os somatórios, né, dos produtos, né, dos desvios com as respectivas médias e a soma dos quadrados dos desvios com a média de x, né, x com y. Então, no numerador eu tenho, obviamente aqui, o quociente, né, da covariância amostral de y e x pela variância de x, e o termo o termo amostra se refere à estimativa, né, a questão amostral aí, o estimador, né, que a gente pode. Então, quando a gente fala da amostra, se essa amostra é uma amostra teórica, né, ela não está sendo atribuído valores a ela, né, a gente diz que a fórmula é do estimador, mas no geral aqui a gente vai encontrar os valores amostrais e vai fazer substituições, né, vai fazer a conta, né, desse quociente e vai encontrar a estimativa, né? Então, a estimativa obtida aí através dos dados observados. E aí, vejam, beta 1 chapéu é a covariância amostral de y com x dividido pela variância amostral de x. Isso significa dizer que se y e x não tem nenhuma correlação,
o beta 2 chapéu vai ser 0, o que é uma boa notícia, né, na própria estrutura aí funcional aí da regressão, certo? Então, essa expressão é importante, né? Ela é muito interessante porque ela é uma dedução, né? Ela pode ser deduzida, né? E uma vez que a gente já tem as expressões desses estimadores, né? Porque eu não vou me dedicar nesse vídeo a demonstrá-las, né? Há outros vídeos aí no AVA em que se discutem essas expressões, né? Tanto do intercepto como da inclinação da reta. Então, aqui é válido a gente atentar para esse resultado, né? A estimativa da inclinação pode ser calculada calculando-se o quociente da covariância amostral da variável dependente com o regressor dividido pela variância amostral da variável regressora. Vale discutir então aqui que esses estimadores, e agora eu vou falar dos estimadores de mínimos quadrados, tá certo? E aí aqui eu posso também colocar beta 0 e beta 1 chapéu. Então esses estimadores de mínimos quadrados, né? Isso aqui são os estimadores de mínimos quadrados, né? Em português eu gosto de falar mínimos quadrados, né? Porque do inglês, né, a palavra ordinary, né, ordinary, square, estimator, né? Então os estimadores de mínimos quadrados é mais usual falar em português mínimos quadrados do que mínimos quadrados ordinários. Mas enfim, o que acontece é que se o y tiver distribuição gaussiana, esses estimadores terão também distribuição gaussiana, certo? E à medida que o tamanho da amostra aumenta, que nesse caso aqui está o t, mas a gente pode usar a notação n, né? Mas enfim, o tamanho da amostra é gigante, né? Aumentando conforme o teorema do limite central. Aliás, o teorema central do limite. Na verdade, esse nome teorema central do limite não está muito legal aqui não. Eu vou trocar aqui por teorema do limite central, certo? Teorema do limite central, certo? É melhor essa palavra aqui, porque o limite é central, né? Então, pelo teorema do limite central, o aumento do tamanho da amostra vai possibilitar essa aproximação à normal, né? Isso é bom porque quando a gente fizer inferência intervalar, por exemplo, ou via teste de hipótese, vai nos ajudar a definir aí as regiões de confiança e os limiares críticos dos testes, certo? Então é para isso que serve a ajuda das distribuições, né, de probabilidade, quando a gente usa as estatísticas de teste ou as estatísticas pivotais para construir os intervalos de confiança, certo? Mas assim, um resultado aqui é justamente esse, né? Se y tem distribuição normal, os estimadores de mínimos quadrados dos betas, certo, vão ter distribuição normal também. E se não for normal, o aumento do tamanho da amostra vai possibilitar a aproximação à distribuição gaussiana via teorema do limite central. E aí, como mais um resultado interessante aqui para a gente destacar, é justamente a questão, aí eu vou mudar aqui também 0 e 1, né? Porque a indexação está 0 e 1. Esses estimadores de mínimos quadrados, eles possuem boas propriedades, né? Porque eles são não viesados, né? Eles são não viesados, ou seja, o valor esperado desses estimadores, que são variáveis aleatórias, é importante dizer aqui, né, que são variáveis aleatórias. Esses estimadores, eles, né, são não viesados, e isso quer dizer que o valor esperado deles
né, tende ao verdadeiro valor desses parâmetros, os verdadeiros valores, que são os nossos objetos de desejo, né? Mas, enfim, a gente não vai acertar, nós não vamos acertar o alvo sempre, mas em média, no valor esperado, nós acertamos, né? Então nós temos aqui as estimativas e nós queremos os objetos de desejo, que são os parâmetros, né? Na regressão de mínimos quadrados, né? Nós precisamos estimar esses parâmetros que são desconhecidos. Então, na equação de regressão, que nós vemos aqui em cima, né? Beta 0 mais beta 1 x, né? Mais o erro, nós não conhecemos os betas, então precisamos estimá-los. Então, quando nós estimamos, né, os betas, aí vai aparecer uma coisa aqui, né, que são os resíduos, né, porque se eu passar aqui o chapéu, né, quando eu estimo, a gente coloca o chapéu para representar que está estimando, né? Então, estimar o y aqui é estimar isso aqui, né? E automaticamente, né, a estimativa do y, né, como nós temos os erros com média zero, né? O objetivo aqui, né, na verdade, vai ser estimar essa reta de regressão, que é dada aqui, né, por esse preditor linear, tá certo? Esse preditor linear. Então, esse y chapéu aqui, a gente troca ele, né, e estima a média, né, a média do y. Então, eu vou fazer aqui uma mudança de notação só para a gente entender, né, que o que a gente olha aqui na regressão como resultado é a média do y, né? A média do y vai ser o beta 0 mais o beta 1 xi, certo? E na verdade, inclusive, essa média pode ser estimada, né? Essa média vai ser estimada e nós colocamos o chapéu. Essa aqui é a nossa reta de regressão, né? Essa é a reta de regressão. É a reta de regressão, isso aqui, tá certo? Então, esses estimadores, o que eu estou dizendo aqui, nesse resultado que eu estou destacando para vocês, é que esses estimadores são não viesados, né? Eles acertam o alvo em média, no valor esperado, tá certo? Então, essa é uma observação importante. Uma vez que nós conhecemos as expressões dos estimadores de mínimos quadrados, né, usando os dados amostrais aqui, nós podemos também encontrar as estimativas, né, das variâncias desses estimadores. E aí isso vai depender aí da variância dos erros. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas aqui a variância do erro está aparecendo aqui na expressão dessas variâncias, né? E veja que tudo depende, né? A variância do beta 1 chapéu, nesse caso aqui, ó, vou chamar beta 0, e aqui beta 1, beta 0, beta 1. Então a variância do beta 0 chapéu vai ser o sigma ao quadrado vezes o somatório de todos os regressores ao quadrado, né? Dividido, tudo isso dividido pelo tamanho da amostra, vezes, né, a soma dos desvios quadráticos com a média nos regressores. A variância vai ser dada também aqui, ó, sigma ao quadrado sobre somatório, né? E aqui esse somatório vai levar o t maior ou igual que 1, né? O t de 1 até n, na verdade, né? Coloquei lá anteriormente também, mas a variação do t é de 1, né? Eu vou até fazer esse pequeno ajuste aqui, né? Não sei se em algum lugar eu coloquei aqui nesse somatório.
aqui, acho que foi aqui, isso. Então aqui eu vou corrigir aqui também, ó, porque o T aqui vai de 1 até o tamanho da amostra. Então é importante ver que esse T não cresce, não é indefinido, né? O T é limitado, né? Então de 1 até o tamanho da amostra. Eu vou chamar o tamanho da amostra de T aqui, né? T variando de 1 até T aqui também. Então vale a pena essa correçãozinha. Vamos voltar lá para baixo, certo? Em que a gente discute as fórmulas das variâncias. Então, no caso da regressão linear simples, que é o que a gente está trabalhando aqui nesse início de conversa, né? Essas expressões é importante ter elas em mente. Quando a gente for para o modelo de regressão múltipla, nós vamos generalizar essa expressão aí, não vai ficar olhando a variância individualmente, né? Vai olhar simplesmente uma forma matricial dessa matriz de covariância. Porque não sei se vocês vão entender aqui, mas existe uma matriz que coloca dentro dela as variâncias, né, desse beta 0 chapéu, a variância do beta 1 chapéu na diagonal e a covariância, né, do beta 0 chapéu com o beta 1 chapéu na outra, fora da diagonal principal, né? Então, covariância beta 0 chapéu, beta 1 chapéu. Então, essa matriz aqui é a que a gente vai trabalhar em maior detalhamento, né, a partir do momento que o nosso modelo tiver mais do que um regressor, né? Então, isso aqui é a matriz de covariância do vetor de parâmetros que eu vou chamar de beta aqui, né? Onde esse beta aqui é exatamente o vetor que compõe todos os parâmetros do modelo, tá certo? Então essa é a covariância do estimador, certo? Então essa é a anotação aqui. Aí vejam, é possível a gente deduzir aí as expressões dessas variâncias e é válido ter isso no bolso, né? Assim, na mão, assim, para você entender que, por exemplo, né, quanto maior for o sigma, que é a variância dos erros, né, quanto mais volátil for o erro do modelo, né, isso prejudica, né, a volatilidade das estimativas, né? Então, maiores as variâncias, né, a dispersão dessas estimativas obtidas, certo? Um outro comentário, né, quanto maior a variabilidade dos regressores, ou seja, isso sinaliza aí uma qualidade melhor, né, nos regressores, ou seja, você está distribuindo melhor, né, a escolha dos regressores, né? Então essa escolha sobre os regressores melhorada, ela interfere na redução, né, das variâncias e covariâncias, né, desses estimativas, tá certo? E essas variâncias também decrescem quando o tamanho da amostra aumenta, ou seja, aqui claramente ela decresce, né? Aqui a gente não está enxergando, mas se o tamanho da amostra aumenta, esse somatório aumenta e automaticamente esse denominador aumenta. Então a variância e a covariância vai reduzindo conforme o tamanho da amostra aumenta, né? E isso é algo que envolve propriedades, né? Propriedades interessantes nesses estimadores, que além de serem não viesados, né, eles têm um comportamento assintótico, né? Quando o limite do tamanho amostral aumenta indefinidamente, esses são propriedades interessantes, né? Variância tendendo a zero, né, com o tamanho da amostra. Isso indica aí que são estimadores assim, que trazem consistência, né? São estimadores conhecidos como estimadores consistentes, certo? Essa é uma outra propriedade interessante
que envolve os estimadores de mínimos quadrados, né? Como foi dito aqui, né, eu vou colocar o indexamento em 0 e 1, conforme eu combinei com vocês no início da aula. Então, o erro do modelo é exatamente a distância, né, a diferença, né, não a distância, a diferença, né, entre o y, que é a variável observada, né, da variável dependente, o valor observado, e o preditor linear. Só que esse preditor linear ele precisa ser estimado, né? Então o erro é desconhecido. Eu sempre digo que o erro é o Gasparzinho, né? Ele é um fantasminha, mas ele é camarada porque ele traz... todo mundo tem medo dele, mas ele não faz mal a ninguém. Então o erro do modelo tem que ser algo que não seja assustador, porque se for, tem que ser remodelado, porque isso interfere numa falha de especificação do modelo, né? Então isso é uma das hipóteses da modelagem de regressão, é ter essa especificação correta do modelo. Então se você tem um erro mal comportado, que não segue um padrão, que no mínimo seja algo tratável, assim, né, amigável, e uma das coisas importantes é que o erro tem média zero, né? Se ele tem homocedasticidade ou ele é heterocedástico, né, variância não constante, isso aí não é isso aí é tratável, mas o erro não pode ser o problema da modelagem, certo? E aí, quando nós estimamos o erro, nós encontramos aqui o resíduo, né, que é quem estima o erro. Então, colocando o chapéu nos betas, estamos pensando aqui no resíduo, e o resíduo sim é conhecido. O resíduo pode ser analisado para avaliar um diagnóstico, dar um diagnóstico sobre o ajuste do modelo, né? Então, olhar os resíduos é algo interessante na situação aí da modelagem, na seleção dos modelos, avaliar o resultado, a qualidade do ajuste. Um dos diagnósticos é através dos resíduos. Vamos olhar aqui então um exemplo aqui do que pode acontecer com esses resíduos, né? Então o gráfico de resíduos vai ser um gráfico que você vai comparar, né, os resíduos contra os valores ajustados. E aí os resíduos são plotados no eixo Y, né? Aqui vão vir os resíduos no modelo, vão vir os resíduos versus, né, as estimativas dos Y. Então vejam, o ideal, né, é que os resíduos se distribuam em torno da sua média. Então a média desses resíduos é zero, sendo zero a média, né, o que nós vamos aqui olhar, observar é justamente, né, uma dispersão uniforme, né, vamos dizer assim, no entorno do zero, certo? No entorno do zero. Então, no entorno do zero deve-se encontrar algo bem disperso no entorno do zero. Às vezes acontece de nós encontrarmos um padrão, né, que simboliza, né, uma variabilidade, né, nessa dispersão desses resíduos, um formato de cone, por exemplo. E nesse caso aqui eu tenho um exemplo, né, onde visivelmente aí através dos resíduos, e aí a gente precisa fazer testes de testes de heterocedasticidade, mas assim, isso é uma questão visual, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Esses resíduos têm uma volatilidade, né, uma variabilidade, né? Quando eu falo volatilidade é dispersão, né, é desvio padrão, mas assim, vamos olhar a variância, né? O padrão de variância aqui não é constante, e aqui eu tenho um padrão, né, que a gente chama de heterocedástico, né? Um padrão
é de heterossedasticidade. Heterossedasticidade. Então isso aqui é o padrão de heterossedasticidade. Ele acontece aqui também, né? É o que a gente vê aqui, ó. Sobe, desce, né? Ou seja, também nesse caso aqui heterossedástico. Então, o padrão heterossedástico aparece aqui no item B e no D. E aqui no outro item, uma das coisas aqui que acontece, né? Veja, o gráfico ele parece ter um padrão assim de não linear, né? Um padrão quadrático. Então isso aqui, né, é uma das coisas que vai nos dar a possibilidade de incluir termos quadráticos como regressores. Mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com regressão múltipla, vai ficar mais fácil de fazer esse tipo de discussão aqui, tá? Mas enfim, os padrões, o padrão ideal, né, é esse aqui. Esse é o ideal, né? É o ideal, é o sonho de uma noite de verão, né? Aqui é tratável, né? Esse aqui precisa ter um cuidado maior com a especificação do modelo. Quando eu falo especificação, é a própria equação, né? Porque veja, a equação ali do y, né, que diz que é o y aí é beta 0 mais beta 1 x mais o erro, né? É exatamente nisso que nós vamos precisar mexer se houver uma falha de especificação, certo? Bem, então voltando aqui para a expressão das variâncias, né? O que acontece, né? O que acontece aqui é que nem sempre nós conhecemos a variância dos erros. No caso dela ser constante, ou seja, estarmos trabalhando com o modelo homossedástico, então a estimativa dela, o estimador dela vai ser o que? Soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros, que nesse caso são 2 parâmetros, porque a gente tem o intercepto e a inclinação da reta de regressão, certo? Então, se nós não conhecemos esse sigma, vai se substituir, né, ele nessa expressão aqui, certo? Nessas expressões, tem que substituir o sigma ao quadrado nas expressões para chegar aos valores dessas estimativas. E aí, no caso aqui, eu vou colocar um chapéu até nas variâncias, porque aqui, né, eu estou estimando essas variâncias quando o sigma é desconhecido, certo? É importante deixar isso claro aqui. Bem, então vamos aqui olhando aqui, uma vez que a gente falou dos resíduos, né, falamos da variável regressora, da resposta. Agora nós vamos olhar as diferenças interessantes, né, que vão nos ajudar a construir uma medida de qualidade de ajuste no modelo de regressão linear. E aqui a gente vai tratar o caso da regressão linear simples, mas esse conceito se estende ao modelo de regressão linear múltipla, que nós vamos trabalhar mais adiante, tá certo? Então, observando aqui o gráfico, né, aqui ao lado, o que a gente pode destacar, né? Veja, essa diferença aqui é a diferença da observação y da variável resposta à sua média, ao seu valor médio amostral, certo?
essa diferença ela está representada aqui, né? Aqui nessa distância, ó. Tá dando para ver aqui do lado. E perceba que aqui eu estou pegando o YI, que é o verdadeiro valor observado, ele está aqui, ó. Esse é o YI, certo? E estou olhando, né, a distância dele, o valor médio da variável resposta, que está tracejadinho aqui. Então eu estou pegando justamente esse segmentozinho aqui na vertical. E perceba que aí eu vou mudar a cor, que esse total aqui ele se quebra em duas partes, né? A primeira é observando a diferença do YI ao seu valor predito, né? Que é o que eu vou marcar aqui em azul. Perceba que aqui a reta de regressão, né? Ela está traçada aqui, a reta de regressão. Essa aqui é a minha reta de regressão. Essa é a minha reta de regressão, que está em azul aqui, está traçadinha em preto aqui. Então eu estou pegando, né, o YI menos o Y estimado, porque aqui, ó, eu estou usando o XI, né? Então no XI, né, no XI, o Y é exatamente Y chapéu I, certo? Então veja que um pedaço desse segmento vai ser exatamente a diferença entre o YI e o YI chapéu, né? E aí vamos olhar ela aqui nessa segunda parte. E eu vou usar uma outra cor, né? Aqui eu vou usar a cor, vamos usar o preto, a verde, talvez seja melhor. Então essa outra cor você vai olhar o que? Vamos olhar a diferença do Y predito, né, ao valor médio, que é justamente essa alturazinha aqui. Então veja que a soma dessas duas coisas dá a diferença, né, do valor observado à média. Isso é uma forma geométrica de se enxergar essa soma, essa partição, né, dessa diferença nessa soma. E isso é útil porque uma vez, né, que eu olho assim essa diferença quebrada em duas partes, eu vejo que essa primeira parte confronta, né, o valor estimado com a média, né? O valor estimado com a média. E a segunda parte dessa soma confronta, né, o verdadeiro valor de Y com a sua predição, a sua estimativa, né? Se nós olharmos lá a equação da regressão, né, o YI, né, e olhando aqui isso em chapéu, né, o YI chapéu, né, menos, né, o beta 0 mais o beta 1 chapéu XI, né? Vou botar o chapéuzinho aqui. Isso aqui, né, olhando aqui, tirando o chapéu, desculpa, eu estou fazendo a diferença do Y, o verdadeiro Y, à sua estimativa, né? E isso aqui é o que a gente chama de resíduo, né? Resíduo do modelo. Então isso aqui é o que a gente chamou de resíduo, né? Resíduo, né? Resíduo I, certo? Olhando, a gente pode olhar aqui a fórmula novamente. Olha cá, veja a fórmula do resíduo, né? Que é justamente o valor observado menos o predito, né? Isso é o resíduo. Isso é o resíduo. Então uma parte, né, desse
dessa soma se quebra numa parte residual. E a outra parte vem o que? Da regressão, né? Porque aí você está pegando a estimativa dessa média e usando o modelo de regressão e a média amostral, que é uma referência central aí desse y, né? Então você quer, o seu alvo aqui é a média de y, mas dentro da amostra você está olhando o que você está fazendo na predição, que é o que deveria acertar esse y chapéu, né? O y chapéu deveria acertar ali o y barra. Então isso aqui é uma diferença aí vinda da regressão. Então essa soma acaba sendo, se nós somarmos tudo isso aqui, né, em termos de i, ou seja, para cada elemento da amostra, nós vamos chegar a uma soma que vai representar aí uma medida, né? Vai nos ajudar a construir uma medida, né? Então estou passando aqui a soma aqui agora e observando, né? Observando que essa soma é uma, no caso aqui eu estou fazendo essa soma dos desvios quadráticos aqui, né? Essas somas quadráticas, né? Então estou pegando aquela identidadezinha aqui, estou elevando tudo ao quadrado, né? Os terminhos, né? Individualmente, obviamente, né? E estou fazendo o somatório, né? Disso aqui, né? Então isso aqui também vai acontecer, né? Embora que a gente intuitivamente não possa aqui fazer uma matemática, não necessariamente essa soma vai acontecer, né? Mas no caso aqui a gente vai conseguir quebrar, né? Partindo dessa ideia, fazer aqui as somas, né, desses quadrados, né? E isso vai resultar, né, em algo na mesma linha, né? Na mesma linha, ou seja, essa soma, né, na verdade é possível provar, né? A gente vai acabar conseguindo eliminar aqui, porque se elevar os quadrados vai fazer algumas eliminações aqui, e se fizermos o quadrado e somarmos no i, vai ser possível, né, mostrar que nós chegamos nessa equação aqui. Então, embora eu não esteja demonstrando aqui que se eu fizer essas operações aqui de quadrado nos termos e somatório, né, nesse caso aqui da regressão linear, nós vamos conseguir, né, equacionar isso nessa mesma intuição, né? Ou seja, a soma dos quadrados ao redor da média vai ser uma parte, vai estar associada à soma dos quadrados dos resíduos, né, parcela residual, certo? E a outra parte vai estar associada à regressão, a parte advinda aí das tentativas, né, de aproximar, né, o y chapéu com o y barra, né? Então a variância, né, ou seja, a parte explicada aqui, né, ou seja, porque isso a gente está montando a estrutura de variância aqui, né? A gente está montando uma estrutura de variância aqui. Então veja que se eu teria que dividir pelo n-1 aqui para essas coisas ficarem igual à variância, mas se eu fizer essa divisão aqui, né, n-1 fizer aqui, n-1 e fizer aqui, eu posso simplesmente multiplicar por esse n-1 e isso virá algo desnecessário de ser feito, né? Então fica só em termos dessas somas aqui. E aí onde é que eu quero chegar com isso? Vejam, nesse caso, essa soma, né, dos desvios com a média, que é uma coisa que dá uma ideia de variância, né? Ou seja, essa variabilidade explicada, né, pelo modelo, né, quando você
usa a variância explicada, né, dos y com relação à média dele, né, média amostral, né, na amostra ali, você tem naquela amostra ali uma medida de o quão, né, essa regressão está trazendo, né, explicação, sendo explicada, né, parte dessa variabilidade sendo explicada o quê? Pelo modelo. Uma parte é explicada pelo modelo e a outra é uma parte incontrolável que vem dos resíduos, certo? Então, se eu quiser focar nessa medida aqui, certo? Eu posso dividir, vamos dividir toda essa equação pela soma dos quadrados totais, certo? Ou seja, eu vou dividir por essa parte verde. Então a equação vai ficar 1 igual, eu vou chamar essa soma aqui, né, de regressão. Isso vai estar dividido aqui pela soma quadrada total. Vamos chamar isso aqui de SST, certo? A verde, desculpa, vamos usar a mesma cor, né? Usar a mesma cor verde, SST. A vermelha vai ser SSR, de regressão, e essa azul aqui vai ser SSE, que é dos resíduos, certo? Lá no material vocês vão ver que a notação que é utilizada lá, né, é justamente a soma dos quadrados. Ele usa SQ, usa o termo SQ para denotar a soma de quadrados, certo? Aí acho que é SQ. Aí aqui posso botar SQT, SQRes, certo? De resíduo. Aqui SQReg, SQReg e SQT de total, SQ total, SQT. Acho que é assim que vem no material. Então veja que se eu dividir todo mundo pelo SQT, né, eu vou chegar a uma, né, ST mais, né, 1 vai ser igual, né, a o SSE dividido pelo SST, certo? Então, se eu quiser explicitar essa parcela aqui dessa variabilidade que está sendo explicada pela regressão, né, isso vai ser, né, o coeficiente de determinação, chamado R2. Então, o R2, né, o R2 vai ser 1 menos a soma dos quadrados dos resíduos dividido pela soma dos quadrados totais. SSE dividido por SST. Aí, se olhar o material, vai ser SQT, SQRes sobre SQT. Isso é uma medida de qualidade de ajuste, porque aqui, nesse caso, certo, é uma medida aqui de proporção. Então, se esse número for 0,6, é porque 60% da variabilidade da resposta está explicada pelo modelo de regressão que foi postulado, né? E isso é algo que pode ser quantificado em termos de qualidade. Quanto mais próximo de 1, né, melhor, né? No caso, esse R2, ele tem algumas deficiências que precisam ser observadas por quem está fazendo a modelagem, né? Essa questão aí do R2, né, é importante, né, porque embora ele é uma medida de proporção da variabilidade total da resposta, que é explicada ao se utilizar um modelo, né, de regressão linear versus um modelo sem regressor, né? É uma variável, é uma medida que está entre 0 e 1,
Quanto maior for o seu valor, melhor. Nesse caso aqui é uma proporção e também, né, e aí é um resultado interessante que eu não vou provar, mas ele é o quadrado do coeficiente de correlação amostral entre o Y e o Y chapéu, certo? Então, quadrado do coeficiente de correlação amostral entre o Y e o Y chapéu, tá certo? Não é interessante comparar esse R quadrado e modelos com respostas não sendo as mesmas, né? Por exemplo, transformar a resposta e usar regressores distintos, né? Então o R2 ele tem uma deficiência porque ele não decresce com o aumento do número de parâmetros, mas a gente vai ver com mais propriedade mais adiante, que agora aqui nesse momento eu estou disposto a discutir a regressão linear simples, tá certo? Então no modelo sem intercepto, né, essa equação aqui ela não vai ter essa formatação ideal, né, como a gente faz com o modelo com intercepto. Então no modelo sem intercepto a sugestão é que se utilize, né, o R2, né, não centrado, né, o R2 não centrado, que vai ser o R2 não centrado é 1 menos soma dos quadrados resíduos, então continua aqui com a soma dos quadrados resíduos, dividido pela soma dos quadrados das respostas, né? Olhando a variável resposta, tá certo? Então é importante a gente ter essa preocupação, porque se o modelo não tiver intercepto, essa equaçãozinha aqui que a gente deduziu, ela não vai ter validade, ou seja, essa igualdade não vai acontecer, certo? Necessariamente, porque justamente a soma dos resíduos não é zero, tá certo? Então essa observação aqui que eu quero fazer sobre o coeficiente de determinação. Um outro detalhe aqui, que os estimadores de mínimos quadrados, eles têm uma propriedade chamada blue, mas não é blue de azul, tá certo? Esse blue aqui é de best, o L é de linear, o U é de unbiased, e o E é de estimator. Certo? Então, eles são os melhores estimadores na classe dos lineares e não viesados para o beta, para o vetor de parâmetros beta, para os parâmetros beta, né? Então é importante deixar claro isso, né? Então essa propriedade aqui, que a gente coloca a palavra blue aqui, mas não é de azul, né? Mas se está tudo azul, né? Então está tudo certo. Então eles são os melhores estimadores na classe dos lineares e não viesados, ou seja, é preciso ter uma interseção, né, entre esses conjuntos, né? Então nesse conjunto aqui estão todos os estimadores desses betas, os estimadores de beta. Aqui vão estar os estimadores lineares e aqui os estimadores não viesados. Os betas estão aqui, eles são os melhores estimadores na classe dos lineares e não viesados, certo? Ok? Então é na interseção que se encontra os betas, no caso aqui o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu, certo? Isso é importante, uma propriedade importante, né? Que é o que chama de teorema de Gauss-Markov. Teorema de Gauss-Markov, certo? Esse é o teorema de Gauss-Markov. Voltando aqui
para a discussão sobre aquelas somas de quadrados, né, eu posso então construir uma tabela, né, é chamada de tabela da ANOVA, ou tabela de análise de variância, certo? Então, essa tabela de análise de variância, ela vai estar se assemelhando aqui no modelo de regressão simples aos testes F, né, que vão ser equivalentes às estatísticas T ao quadrado, né? Então, pensemos aqui no seguinte: cada soma de quadrados dessa aqui, né, aí nós estamos analisando aqui, vamos supor que o y tem distribuição normal, né? Então essas somas de quadrados todas vão ter distribuição aqui quadrado, e cada uma com seus graus de liberdade. Nós já sabemos os graus de liberdade dos resíduos. Essa soma aqui vai ter o tamanho da amostra menos, no caso, o número de parâmetros em graus de liberdade. Nesse caso são 2 parâmetros, T menos 2. No caso, isso por quê? Que quando nós estimamos, né, o parâmetro, os 2 parâmetros, né, para estimar a reta de regressão, nós perdemos 2 graus de liberdade na estimação desses 2 parâmetros, que no caso são 2 aqui, porque o modelo tem 2 parâmetros, um do intercepto, outro da inclinação, ou seja, tem um regressor apenas. No caso de olhar a média, né, só estimar a média, né, você perde só 1 grau de liberdade, né, porque você está estimando só a média, um parâmetro, né, que é a média. Então você usa a média amostral. Então nesse caso você começa em T e você perde 1 grau de liberdade aqui, porque está estimando a média. Então aqui, ó, T menos 1. Bem, se aqui tem T menos 1, aqui e a soma desses dois tem que dar T menos 1, e aqui tem T menos 2, né? É porque aqui tem que ter 1 grau de liberdade aqui na soma dos quadrados da regressão, tá certo? Então, nossa tabela da ANOVA fica facinho de ser construída, certo? Olhando aqui, né, os graus de liberdade, regressão 1, resíduos n-2, e aqui estou usando a notação do texto, né? Então vamos identificar o t igual ao n aqui, né? T igual a n, né? Importante. E aí vamos ter a soma dos quadrados médios, que nós dividimos pelos respectivos graus de liberdade, né? E a divisão dos quadrados médios é a estatística F, que no caso aqui vai ser o quadrado das estatísticas T. E aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre a estatística T. Então a análise de variância, ela é justamente feita para isso, né? Você olha os testes, né? As estatísticas de teste F, elas podem ser vistas, né, como quociente, né, de quadrados médios, né, obtidos ali por essa fragmentação, né, que vai resultar também no coeficiente de determinação, né, na ideia do coeficiente de determinação, e também vai dar esse resultado associando aí as estatísticas de teste quando a gente testa a regressão conjunta. Nesse caso aqui, como só tem um regressor, testar a regressão conjunta é justamente analisar se o beta 0, né, é igual ao beta 1, que é igual a 0, contra, né, ao menos um dos betas é diferente de 0, né, para algum J. Então isso aqui são as hipóteses do nosso problema, certo? Então a gente vai fazer inferência via teste de hipótese. Eu vou falar isso daqui a pouco, certo? Porque eu vou falar mais do teste T. E assim nós vamos poder entender melhor, né, como que acontece, né, as decisões, né, dos testes de hipótese, quando a gente faz inferência via teste de hipótese. Então, olhando aqui, né, essa interpretação dessas somas de quadrados, eu já estou explicando aqui que isso vai bater na estatística F, que nesse caso a estatística F que é o quadrado das estatísticas T e tal,
Mas assim, um teste de hipótese, basicamente, ele vai ter a seguinte estrutura, né? A gente vai ter a hipótese nula, né? E nesse caso aqui, eu vou formular um teste T, né? Um teste T para testar aí a significância de um beta individualmente, né? Então, eu vou pegar aqui o beta J, vou dizer, ó, esse beta J é igual a 0, contra a hipótese alternativa e que o beta J é igual a 1. É diferente de 0, né? Desculpa aí. Essa hipótese alternativa, o beta J é diferente de 0. Então veja, esse teste é um teste bilateral, né? É um teste que coloca na hipótese nula igualdade e na hipótese alternativa a diferença, né? Então eu tenho aqui as hipóteses e eu tenho também a estatística de teste. A estatística de teste é quem vai me fornecer evidências contra a hipótese nula. Porque veja, no modelo de regressão linear, nós começamos com o seguinte: bem, se eu quero dizer que o regressor afeta o y, então eu tenho que encontrar evidências de que aquele beta é diferente de 0. Então eu vou botar na hipótese nula aquilo que eu quero que seja verdadeiro até que se prove o contrário. Então na hipótese nula eu vou colocar que o beta j é diferente de 0, né? Ou seja, o beta 1 nesse caso ali é diferente de 0, é igual a 0 na verdade. Eu vou botar que ele é igual a 0, desculpa. Então eu vou dizer que na hipótese nula o beta 1 é igual a 0 e vou encontrar evidências utilizando a estatística de teste, né, contra a hipótese nula. A estatística de teste aqui, ela vai pegar a estimativa do beta j, o valor do beta j sobre a hipótese nula, certo? Eu vou colocar aqui um H0 aqui, tá certo? E vai dividir pela raiz quadrada. E aí, na real, nós não conhecemos aquele sigma, nós não conhecemos a variância dos erros, mesmo assumindo a homossedacidade, que é o que a gente vai fazer aqui nesse momento, né? Então eu tenho que ter a variância do beta j chapéu, né? E essa variância precisa ser estimada, certo? Então é uma forma de enxergar, né, o beta chapéu, que é um estimador, né, que vai ter distribuição aproximadamente normal, mas ele não é normal necessariamente, e quando não for, a gente vai usar essa ideia aqui de que a estatística tem distribuição T com o número de graus de liberdade aí, né? O número de graus de liberdade dado aqui pelo número, o tamanho da amostra menos o número de parâmetros, que nesse caso aqui vai ser 2, certo? Então essa estatística T, ela tem T menos 2 graus de liberdade, certo? Então essa é a minha variável aleatória que vai decidir, certo, se eu vou estar na região de rejeição ou não, certo? E a regra de rejeição, é a regra de rejeição aqui. Essa regra de rejeição diz o seguinte, ó, rejeitar H0 se o T calculado for, né, em valor absoluto. No caso aqui a variável T, ela é simétrica, né? O valor absoluto do T calculado for maior que o T, né? For maior que o T, o percentil da T menos 2, né? Com 1 menos alfa sobre 2 grau de liberdade, certo? Bem, vejam, eu estou aqui formulando essas hipóteses aqui e eu vou falar isso com maior detalhamento, né,
quando tiver a gente falando sobre regressão múltipla, talvez seja mais útil, né, a usabilidade dos testes. Mas um teste de hipótese, ele é basicamente uma ideia onde eu tenho uma variável que vai me auxiliar a identificar elementos contra H0. Essa variável ela tem que estar sendo calculada sob a hipótese nula, né? No caso aqui é o mais normal, ela está sendo calculada sob H0, e eu vou definir aqui uma região de risco para mim, né? Onde eu armazeno nessa região, né? E aí no caso a distribuição é assimétrica, então vai ter uma parte vai receber alfa sobre 2 e a outra parte vai receber alfa sobre 2 também. A soma de alfa 2 com alfa sobre 2 dá o tamanho do teste aí, né, que é alfa, que é o nível de significância aí desse teste, tá certo? Então vejam, toda vez que a gente faz um teste e calcula a estatística de teste sobre a hipótese nula, né, ela vai cair na regra nessa áreazinha aqui com essa probabilidade de alfa sobre 2 em cada um dos lados, né, ou para um lado ou para o outro, ela vai cair com essa probabilidade. É o que vai acontecer na média, assim, né, no esperado, se o teste é bom e tal, tem tudo isso aí. E nessa região aí, esse alfa é a probabilidade de eu rejeitar a H0, dado que H0 é verdade. Então é um erro, né? É um erro que eu vou estar cometendo, porque inferência não é exata. Então eu tenho que separar essas regiões aí e colocar só aqui nessas regiões. Eu vou colocar a possibilidade desse erro, que é o chamado erro tipo 1. E esse erro tipo 1 vai permitir que a gente consiga dizer, ó, tantas vezes essa estatística vai cair nessa região aqui. Então, se eu calcular ela usando os dados, né? Se eu calcular ela usando os dados, eu tenho que encontrar a estimativa do beta, tenho que encontrar a estimativa dessa variância, tirar essa raiz quadrada, calcular essa estatística, que vai ser o meu T-calc, e em cima disso eu vou comparar ela com um valor T, né, que vai ser vindo tabelado, né, enfim. Essas coisas com maior detalhamento a gente vai discutir mais a posteriori quando tivermos trabalhando com a regressão múltipla, tá certo? Então isso é uma forma de fazer inferência, né? Inferência via teste de hipótese. E também usando a estatística T, nós podemos construir as estimativas intervalares, né, para os betas, né? Então aqui eu vou colocar aqui os intervalos de confiança para os betas, né? O beta 0, o beta 1 também, né? Isso aqui vai valer para o beta 0, o beta 1 também. Aqui o beta 1. Essas fórmulas estão todas aí no material. E esse elemento dp aí é o desvio padrão, né? Então o que vai aparecer aqui é o desvio padrão. Também tem as fórmulas, né, dessas estimativas, né, do preditor linear e de um valor dessa observação, né? Também coloco, tem lá no material as estimativas intervalares, né, para o YH, né? É sempre assim, né? Olhando usando o desvio padrão e o percentil da distribuição T de student, certo? Então tem essas fórmulas aqui, né? Esses dois intervalos aqui a gente pode ter umas formulazinhas que envolvem, né, as variâncias para encontrar esses desvios padrão, né? Então aqui, olha só, intervalo de confiança para o beta 0, né?
um grau de cobertura 1 menos alfa. E aí estou garantindo que com 1 menos alfa probabilidade, o verdadeiro valor de beta está ali. Então veja que é estimador de mínimos quadrados, mais ou menos, percentil da t, e aí a gente vai usar aquela ideia, né, do t a 1 menos alfa sobre 2, n menos 2, porque aqui no caso são dois parâmetros, e o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância estimada, né, isso aqui, ó, variância, é isso aqui, ó, variância do beta zero, chapéu, estimada. Isso aqui é esse dp chapéu, né, esse dp chapéu aqui, certo? Então é usar, né, os valores todos obtidos usando a amostra, né, os elementos amostrais. E aí aqui também, ó, no caso desses intervalos aqui para o YH e para a média de YH, né, aí você veja que eu vou usar sempre, né, o Y chapéu H e mais ou menos, né, o quantio da T vai ser a mesma ideia, né, e o desvio padrão dessas estimativas aí desse Y chapéu H e do Y chapéu estrela, que um é a observação e o outro é a média, tá certo? O outro é a reta de regressão aqui, na verdade, calculada em um dado X, certo? E aqui é o valor observado da variável resposta para um dado valor de X, tá certo? Então tem essas fórmulas aqui, e nessas fórmulas dessas variâncias, eu vou colocar aqui para vocês, né? Aqui as fórmulas que estão no material. No caso, o intervalo com a média, ele é um pouco menor do que com o ponto, né, a predição pontual, certo? Então tem essa questão aqui, né, porque o ponto ele envolve mais variabilidade, então tem uma diferençazinha aí só na variância, né? Na variância aqui. Deixa eu voltar aqui só. Vamos pra cá. Bem, então tem aqui o cálculo dessas variâncias, né? E a raiz quadrada disso aqui é que vai ser esses desvios padrão aqui, tá certo? Aí veja que no cálculo desse desvio padrão você tem o X, tem a média de X, né? Você tem o tamanho da amostra, tem a soma dos quadrados dos resíduos. Então, tudo dependendo de dado amostral, tá certo? E na fórmula do desvio padrão ali do beta, né? A gente vai usar aquelas expressões que eu mostrei aqui no início do vídeo, né? Cadê, onde é que estão elas? Deixa eu achar. Aqui, né? Tirando a raiz quadrada dessas quantidades, né? Passando aí raiz quadrada aqui para encontrar o desvio padrão, né? Tirando a raiz quadrada dessas coisas para passar o desvio padrão, tá certo? E aí, passando as estimativas, é só usar o chapéu aqui no sigma, né? Para estimar os desvios padrão, tá certo? Então, basicamente o conteúdo do material, eu fiz essa discussão aí mais sobre a metodologia, né, sobre desde essas questões envolvendo alguns pontos sobre propriedades desses estimadores,
Vimos aqui também questões envolvendo o coeficiente de determinação, né? Aspectos que orientam aí a inferência intervalar e via teste de hipótese, então os testes T, né? E também a questão da análise de variância, né? Que diz respeito aí àquela partição das somas e a obtenção aí da estatística F, que no caso aqui vai ser bem mais útil quando nós tivermos um modelo de regressão múltipla, tá certo? Então são esses os pontos, né, que eu queria destacar aqui para vocês, e posso considerar aí encerrado aqui o material desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.